Começou o ano, aquela fase deliciosa dos pais irem pra escola e cair da cadeira quando vê o valor da mensalidade ou que tem que pagar pra fazer a rematrícula. Será que a escola realmente cobra aquilo que ela deveria? Essa vinheta a gente não vai poder mudar nunca, porque ela toca na minha cabeça. Tainá, ela me irrita com uma musiquinha. Toda vez que a gente grava, ela canta a mesma musiquinha no final de todos os vídeos. O Paulo já tá rachando o bico aqui. Ele sabe que vai voar uma garrafinha. Sabe aquelas pôneis malditos, lá, 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 sabe? É a música da Tainá. Pônei maldito, venha com a gente atolar. No, God, please, no! No! Olá, eu sou a Tabata e seja bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Bom, eu vou dividir em 3 blocos as abusividades que vocês acabam sofrendo e também muitas escolas nem sabem que não deveriam fazer dessa forma, porque é tão comum que virou um costume do brasileiro. E lembrando, esse vídeo é focado nas escolas particulares, mas se a escola pública ao qual seu filho estuda te cobra alguma coisa, isso se enquadra também. Tô down? Fazer que nem a Agnes no Malvado Favorito. Esse som é irritante? Muito. Primeiro bloco, a respeito da mensalidade. Aquele reajuste astronômico que muitas vezes a escola coloca sem te justificar um aumento de grade de aulas ou uma contratação de mais professores, ela é abusiva. Ou seja, a escola tem que necessariamente, até 45 dias antes da matrícula, disponibilizar num lugar de fácil alcance uma planilha do custo que ela vai ter no ano seguinte a justificar esse reajuste, seja ele com pessoas, com implantação de novas matérias e demais custos. E esse reajuste, ele tem que tomar como base o ano anterior. Não adianta a escola falar, o primeiro ano é R$1.000, o segundo ano é R$3.000, o quinto ano é R$5.000. Não, você tem que sempre tomar como base. Por isso que quando você for contratar uma escola, você já pede para olhar como está sendo feito esse aumento progressivo das séries. E esse reajuste, ele não pode ser feito inferior a 1 ano, exceto os cursos semestrais. Então, se o ano letivo dele, que a gente fala em ano letivo, mas não necessariamente é 1 ano. Para escolas de fundamental e educação básica é 1 ano, mas cursos profissionalizantes, escolas técnicas, tem algumas que são semestrais. Esse reajuste tem que acompanhar o ano letivo. Até mesmo porque, quando a gente fala que paga o ano todo a escola, tem gente que fala: Ah, mas eu pago em janeiro, dezembro e julho e meu filho tá de férias. Na verdade, você está pagando um valor fechado anual em 12 parcelas, em 12 vezes, e não em 12 mensalidades. E isso não se confunde, claro, com aquele aluno que fica na escola durante as férias e é cobrado uma taxa à parte de recreação, se isso não já está incluso no pacote. E o segundo e mais polêmico bloco, que é o da rematrícula. A começar pela própria taxa, ou pré-reserva, como eles costumam chamar, que é a taxa que você paga em dezembro para garantir a vaga do seu filho no ano seguinte. Essa taxa é abusiva. Não se pode cobrar nada além do que as 12 prestações do valor anual daquele ano letivo. Mas se a escola te cobrar isso em dezembro e compensar isso em janeiro, abater o valor, porque muitas vezes não é o valor integral da mensalidade, isso até pode ser sim considerado. Você está adiantando um valor. E um outro detalhe que todo mundo me pergunta: e ela pode condicionar a quitação do ano para conseguir renovar para o ano seguinte? Sim, nenhuma escola é obrigada a manter um aluno inadimplente, mas as escolas têm que respeitar o que a lei diz, que para multa é o teto de 2% do valor da parcela e para juros, o que toma como norte na lei é 1% de juros ao mês. E os juízes também entendem assim, apesar da lei prever só para contrato bancário, empréstimos, isso deve ser aplicado para qualquer outro contrato de consumo. E se o seu boleto prevê juros ao dia, é só você pegar 1% e dividir por 30. Em relação a
a quitação, a escola também não pode reter documentos. Ela não pode falar que vai dar só o histórico escolar para você conseguir matricular seu filho em outra escola se você quitar. Não pode. Documento é direito do aluno. E, junto com a rematrícula, vem aquela outra dor de cabeça, que é a lista de material. Muitas escolas colocam produtos de higiene, de limpeza, papel sulfite, coisas que excedem aquilo que elas podem cobrar dos alunos. Inclusive, uniforme. Porque se a escola exige que o aluno use o uniforme, ela tem que dar opções de confecções para que ele negocie particularmente essa questão. Não pode condicionar a compra direto com a escola, que isso é venda casada. Assim como a lista de materiais, que é muito comum eles colocarem na lista giz de lousa, álcool em gel e outros itens que é inerente à atividade comercial deles. Ou seja, a escola, se você não levar o giz de lousa ou o álcool em gel, ela não tem que ter. Então isso é da escola. É aí que você vai saber diferenciar aquilo que você tem que dar e aquilo que você não deve pagar. Ou seja, se for algo que se o seu filho não levar, a escola vai funcionar, por exemplo, a escova e a pasta de dente, que é o kit de higiene pessoal. Se ele não levar, a única coisa é que seu filho não vai escovar os dentes, mas a aula vai ser dada, a professora vai dar as atividades, não pode nem discriminar, então não é item obrigatório de uma lista de materiais. Assim como, se o aluno tá devendo mensalidade, a escola também não pode falar para ele não ir mais, que ele não tá pagando a mensalidade, então ele não tem direito a ter aulas. O aluno, ele só pode ser impedido de efetuar a rematrícula ao final do ano, não no decorrer do ano letivo. E não pode também ficar divulgando quem é o aluno que está devendo, né? Muita escola fica discriminando, reunião de pais, enfim, isso daí é tratamento vexatório e é proibido no Código de Defesa do Consumidor. E o terceiro, e não menos importante, bloco é a respeito do cancelamento. Que se você é o nosso seguidor assíduo, você já assistiu um vídeo a respeito da multa para cancelamento de plano em academia, que se aplica às escolas também. Você é um consumidor da prestação de serviço educacional. Então, se o pai, no decorrer do ano, desiste de deixar o filho naquela escola, ele tem que pagar o teto de 10% das mensalidades a vencer. Tem escolas que cobram 20%, 30%, isso é abusivo. Já, para aquele pai que matriculou o filho na escola porque teve promessas de aula de inglês todo dia, de excursões culturais e não obteve isso em 3, 4 meses, ou não tem a agenda para acompanhar, ou qualquer outro descumprimento de promessas versus realidade, o pai, ele pode tirar seu filho da escola, não deve pagar multa de 10%, porque isso é para desistência que partiu do pai, uma vontade alheia, e tem direito ao valor pago nas mensalidades em que o filho estudou, porque ele pagou por um serviço prestado de forma diferente daquilo que foi lhe vendido. E isso é muito importante esclarecer, porque tem muitas escolas que eu já cheguei a intermediar contatos que elas não sabem disso, elas não sabem da jurisprudência, que é as decisões dos juízes, que vão para o norte de 1% na cobrança, do teto da multa de 2%, elas acham que o contrato faz lei entre as partes, assim como todo brasileiro que não é instruído na própria escola, por isso a minha briga, e não é culpa muitas vezes. Então vale a conversa, vai conversar com o setor financeiro, negocia, porque infelizmente o Brasil, ele carece de conhecimento. Portanto, se você passou por alguma situação semelhante, ou se tem alguma outra questão com escolas que vocês acham interessante eu colocar aqui no canal, deixem nos comentários. E se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos postados e até a próxima!